Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um estudo vivo do livro de Êxodo. Nós estamos estudando juntos a palavra de Deus e estamos no capítulo de número 4 e no versículo de número 12. Capítulo 4 e versículo de número 12. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você. Eu preciso fazer uma recomendação aqui, profética, nesse nosso terceiro dia do jejum de 21 dias. Alinhou, prosperou. Nós fizemos hoje uma live às 10 da manhã no Drops da Videira com o pastor Wilson Oliveira, supervisor do estado de São Paulo e também da Europa. Meus irmãos, que palavra que o pastor Wilson liberou. Que palavra. Você precisa ir no nosso canal no YouTube, Vinha Minas Gerais, seja lá um assinante e ouça essa palavra, o terremoto de Deus. Pastor Wilson Oliveira, Wilson Silva.oficial. Esse é o seu Instagram, Facebook e também YouTube. Louvado seja Deus. Vamos ter uma palavra de oração para, nesse nosso devocional diário, mais uma vez receber alimento do céu, receber graça divina e favor da parte de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos invocar o teu nome, e daí do jejum de 21 dias já é sobrenatural. O Senhor vai nos surpreender a cada dia. E hoje, falando dos vasos da casa de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos ao vivo no YouTube. Você pode acompanhar lá e aqui também no Instagram. Nosso objetivo é promover um devocional diário de segunda a sexta-feira para abençoar o seu dia e depois você pode ter acesso a isso quantas vezes quiser no nosso canal. E também, com a graça de Deus, vamos transformar isso num material, como fizemos com o nosso livro Alinhou, Prosperou. Você pode adquirir nas plataformas do Amazon ou do Hotmart. Basta você ir ao Google e pesquisar livro Alinhou, Prosperou. Você vai ser direcionado ou para a Amazon ou para o Hotmart. Bem, ontem, no nosso nono dia, ou no nosso nono compartilhar, oitava ministração do livro de Êxodo, nós estamos falando a respeito de Moisés, e falamos a respeito dos sinais, não é? Da serpente, da lepra e do sangue. A serpente, a lepra e o sangue. E agora nós vamos, a partir do versículo 12, compartilhar com você. Vai, pois, capítulo 4 e versículo 12 do livro de Êxodo. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Vamos para o 13. Ele, porém, disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Agora aqui acontece uma coisa interessante. A primeira desculpa, poderíamos nomear aí desculpas de Moisés, ou desculpas de alguém quando Deus chama. Nós temos no versículo 11 uma desculpa que tem relação à identidade. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Capítulo 3, versículo 11. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? É uma crise de identidade. Depois ele fala no capítulo 4 e no versículo 10, uma outra desculpa. Então ele diz, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Aí tem a ver com performance. Uma é identidade e o outro é performance. E agora ele vai falar uma terceira desculpa. Você pode colocar aí as desculpas de Moisés. Ele, porém, diz, Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás, pegando as minhas canetas aqui,
aquele a quem tu has de enviar, ou seja, envia outro. A quem tu has... mas espera aí, mas não é com Moisés que Deus está falando desde o princípio? Não é com você, não é comigo que Deus está falando desde o princípio? Não é conosco que Deus quer falar? Engraçado esse negócio, quando Deus resolve nos abençoar, nós pensamos que é com outro. Que é com outro que reúne essas três condições, ou três desculpas que Moisés deu, na verdade são três condições, ou três condicionais, que nós sempre pensamos nelas, antes de cumprir o propósito. Então, no capítulo 3, no versículo 11, Moisés diz, quem sou eu? É uma crise de identidade. Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Talvez você diga, eu sou velho demais. Talvez você pense, eu passei da idade, ou eu moro na cidade tal, deveria morar numa metrópole. Então, a primeira tem a ver com a identidade. Não, isso é coisa para mulher? Não, isso é coisa para homem? Não, isso é coisa para gente capacitada. A segunda tem a ver com performance. Ah, Senhor, eu não sou formado. Ah, Senhor, eu não tenho estudo suficiente. Ah, Senhor, eu não falo inglês. Ah, Senhor, tem a ver com performance, não com identidade. E agora, inusitadamente, no capítulo 4, versículo 13, Moisés fala, envia pela mão daquele a quem o Senhor há de enviar. Aí acontece uma coisa que não tinha acontecido até então. Acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Como diz, até aqui Deus pacientemente falou com Moisés. Mas agora, aquilo que Moisés falou acendeu a ira. O que acendeu a ira de Deus? Moisés, contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo, se alegrará em seu coração. Ainda assim, mesmo que você não queira, mesmo que dê a desculpa da identidade, a desculpa da performance, e por último, a desculpa de que não é com você, ou seja, eu vou ignorar isso. Deus vai providenciar alguém para lhe abençoar. Deus vai providenciar alguém para lhe ser ou para lhe servir de testemunho. Deus vai providenciar alguém para treinar você, para capacitar você, para instruir você, para ajudar você a cumprir o propósito. Essa pessoa pode ser um irmão de sangue, essa pessoa pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser até um estranho, com que Deus graciosamente vai conectar você. Conectar você. Então, olha o versículo 15, e você vai, 14, e vai se alegrar no seu coração. Você vai perceber, você vai receber um testificar do Espírito, vai alegrar-se no seu coração. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Agora mesmo, estamos no terceiro dia do jejum, alinhou, prosperou. Qual que é a nossa meditação diária? Nós temos um capítulo deste livro, que chama Alinhou, Prosperou, que nós estamos meditando, e hoje estamos falando sobre os vasos da casa de Deus. Há muitos vasos na casa de Deus. A Bíblia diz que uns para honra e outros para desonra. Eu quero e espero que eu e você sejamos vasos para honra. Então, o Senhor tem muitos vasos para usar. Talvez ao olhar para si, Moisés falou, quem sou eu? A primeira desculpa, identidade. A segunda desculpa, eu não sou eloquente, eu não sei falar ao vivo no Instagram, eu não sei falar numa plataforma, eu não sei defender uma tese, eu não sei vender um produto. Performance. Passa para outro. Moisés falou, passa para outro, Senhor. Acendeu a ira de Deus. E sabe o que acendeu a ira de Deus? Ele falou, passa para outro. Não passe para outro aquilo que Deus chamou você para realizar. Não passe para outro a bênção que Deus reservou para você. Não passe para outro aquilo que o Altíssimo
designou para que fosse seu, para que estivesse com você, para que abençoasse a sua família, para que abençoasse a sua comunidade, a sua cidade, não passe para outro. Isso acende a ira de Deus. Então, eu queria lhe recomendar, nesse nosso estudo vivo de Mateus, apropie-se pela fé daquilo que Cristo reservou para você. Não pense, isso não é comigo. Não, é com você. Porque Deus está falando diretamente com você e nós já compartilhamos aqui que ele chama pelo nome, ele chamou do meio da sarça, Moisés. Ele não chamou outro, ele chamou Moisés. Agora, na hora de enviar, na hora de abençoar, ele abençoaria outro? Ele enviaria outro? Não, é você a quem Deus quer abençoar. É você. Diga como Maria disse, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. E você vai se alegrar. Talvez no primeiro momento você não saiba como fazer, talvez no primeiro momento não fique claro as ferramentas que você vai usar, mas continue andando na direção da sarça, continue andando na direção que o seu coração queima. E o Senhor vai procurando meios, ferramentas, pessoas, recursos para lhe abençoar. Ele disse, alegrará em seu coração. Você vai se alegrar, porque ele vai enviar ajudadores. Versículo 15. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a sua boca. Preste atenção. Eu serei com a sua boca e com a boca dele, ensinando o que deveis fazer. Qual que era a deficiência que Moisés falou no capítulo 4, versículo 10? A boca. Ele disse, eu não sou homem eloquente, pastor, eu não falo como você, e nem precisa. Olha, eu não sei me posicionar, e nem precisa, porque o Senhor vai te ensinar tudo aquilo que for necessário para cumprir o propósito dele na sua vida. Aleluia. Eu penso que eu estou falando para alguém aqui. Mais uma vez, a Bíblia diz que ensinando-vos, não é só para Moisés, é para Moisés e para o seu sócio, é para Moisés e para o seu ajudante, é para Moisés e para o seu auxiliar, é para Moisés e para aquele a quem Deus enviar para ajudar. E esse aqui é só o número 1 da equipe. Lá para frente você vai ver que Deus envia muitos para Moisés. 70 anciãos estão ao redor de Moisés. Depois ele envia os chefes das tribos, ou seja, quando Deus designa você para fazer algo, ele não lhe deixa só. Mas não passe para outro. Por favor, em nome de Jesus, Deus quer abençoar você. E Deus, ao abençoar você, ele quer que você seja uma bênção para a sua família, para a sua comunidade e para a sua igreja. Oh, meus amados irmãos, é tempo de você compreender que a maneira que Deus fez para abençoar o seu reino é abençoando os súditos do reino. E os súditos do reino sou eu e você. Eu e você. Então, eu queria que você mudasse a maneira egípcia de pensar e viesse para a maneira bíblica de pensar. Viesse para a maneira neotestamentária de pensar. Você vai se alegrar no seu coração. Continue caminhando na direção da sarça. Que é isso, pastor? É na direção que o seu coração queima. É na direção que você se alegra. Há resistências de identidade? Sim. Mas comece. Comece. Eu louvo a Deus porque há fé no coração dos irmãos. Ontem mesmo estava reunido com a minha equipe ministerial. Deus tem nos dado pastores e pastoras maravilhosas aqui em Belo Horizonte e na Vinha de Minas Gerais. E muitos deles nunca tinham feito uma live como esta. Nem sabiam como fazer. Então, Deus envia os ajudadores. E aí um começou a ajudar o outro ali, um pastor ajudou o outro ali. E há um pastor que falou, pastor, se eu ver aqui que tem pessoas ao vivo, como eu estou vendo aqui agora, trava completamente. Eu falei, vou te ajudar.
O que alinhou, prosperou. Deus está planejando a maneira de te abençoar. Quem sabe ele vai usar uma ferramenta como essa, um canal como esse, para nos abençoar. Para te abençoar, porque ao abençoar você, a sua casa é abençoada. Ao abençoar você, o reino de Deus é abençoado. Hoje eu recebi um testemunho de um irmão da videira em Montes Claros, que no meio da crise, a sua esposa tinha saído do trabalho por conta da empresa, deu férias coletivas no meio da pandemia, e foi abrindo aos poucos para voltar, e ao voltar, ela recebeu 10 vezes mais o que ela estava habituada a receber. Vou repetir. Tem áudio, tem nome, tem endereço. Nós vamos publicar esse testemunho nas nossas redes sociais. 10 vezes mais no meio da crise. Então, fica aqui. Eu não vou terminar, há mais para compartilhar, mas fica aqui o meu apelo hoje. Não passe para outro aquilo que Deus reservou para você. Capítulo 4 e versículo 15. Eu serei com a sua boca. Eu quero que você preste bem atenção. Deus está falando comigo e com você. Eu serei na sua deficiência. Moisés diz, eu sou um homem pesado de lábios. Ele era gago. Ele era gago. Você não chamaria um gago para ser um orador, mas Deus chamou. Você não chamaria alguém que tem dificuldades na fala para trabalhar com a fala, mas Deus chamou. Por quê? Porque Deus quer demonstrar que Ele faz com aqueles que não são, para que a glória seja somente dele. Então, quanto menos ferramentas você tiver, mais Deus vai demonstrar sua glória sobre a sua vida. Quanto mais fé você tiver, mais glória será demonstrada. Então, olha só, Deus fala, e eu serei com a sua deficiência, e eu serei com a sua fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, naquela sua fraqueza, o Senhor será com você. Qual é a sua fraqueza? Pastor, eu tenho dificuldade de raciocínio. Deus vai te abençoar com a memória extraordinária. Pastor, eu tenho dificuldade de organização. Deus vai dar para você um espírito excelente, como deu para Daniel. Pastor, eu tenho dificuldade de comunicação. Deus vai dar para você uma graça para comunicar, de modo que quando você começar a falar, as pessoas vão se surpreender. Deus é o Deus dos improváveis. Então, eu serei com a sua deficiência. Eu serei com a sua boca. E com a boca dele, ensinando-vos, ou seja, ensinando vocês dois, tudo que você tem que fazer. Ah, pastor, mas Deus vai me ensinar a costurar? Deus vai te ensinar a costurar, Deus vai te ensinar a cantar, Deus vai te ensinar a trabalhar, Deus vai te ensinar a negociar, Deus vai te ensinar a pregar, Deus vai te ensinar o que for necessário para cumprir o chamado que Ele te deu. Simples assim. E Ele falará por ti ao povo. Quem é que vai falar? É Moisés que vai falar? Não. Ele falará por ti ao povo. E acontecerá que Ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Está falando aqui da relação entre Moisés e Arão. Toma, pois, esta vara na tua mão. Lembra da vara? Estava lá, que está em Provérbios 21:20, que está na sua mão. Toma essa vara, toma essa máquina, toma esse carro, toma essa bicicleta. Provérbios 21:20. Toma esse computador, toma esse celular. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse, eu irei agora, e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro, vai em paz. Isso aqui é tremendo, isso aqui é uma questão agora familiar, que aí é difícil. Aí é difícil para mim e para você. Você sabe que o seu maior inimigo não é a carne, nem o diabo e o mundo, nem tampouco a família. Mas esses vínculos afetuosos, familiares, esses vínculos sentimentais, familiares, muitas e muitas vezes, nos impedem de ir
fazer a missão. Moisés volta para Jetro, seu sogro, de onde tudo começou, onde ele estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro. Começa agora uma investida divina na direção de Moisés e do seu chamado. Ele volta então, e eu acho que ele volta pensando o que eu e você pensamos. Isso é muita loucura. Será que meu sogro não, meu pai, você que é jovem, vai concordar? Meu pai vai fazer 70 anos de idade nesse ano de 2020. Tem quase 30 anos que eu me converti. Até hoje, ele não aceita plenamente. Já tem 20 que eu sou pastor, 30 que eu converti. E mais, né? Mais de 30. E até hoje, ele não aceita muito bem. E às vezes você está esperando uma aceitação familiar, uma aceitação de alguém que você ama para cumprir. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai ser surpreendido. Você vai ouvir da boca deles: vai em paz. Vai em paz. Vai debaixo da graça de Deus. Vai em paz. Diz também o Senhor a Moisés em Midian. Midian, você lembra que é? Conflito. Midian é conflito. Volta agora para o Egito, porque todos que buscavam a tua alma morreram. E aqui nós temos um outro fator, além do fator familiar. Nós temos o fator dos seus inimigos. Deus fala para Moisés: Moisés, pode voltar. Moisés, pode voltar a fazer o que você fazia. Você vai prosperar desta vez. Moisés, pode voltar naquela cidade, pode voltar naquela empresa, pode voltar a conversar com aquela pessoa, porque todos os seus inimigos morreram. É isso que Deus reserva para os seus inimigos, a morte. Não vão prevalecer contra você. E aqui eu não me refiro a inimigos de carne ou sangue, porque Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra principados e potestades. Perdão, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Ou seja, as resistências acabaram, Moisés. O tempo é outro. Não fica pensando que você vai encontrar a mesma coisa. Dentro da casa, eu já te dei paz. E agora eu vou te dar paz lá no Egito. Pode voltar lá. Seus inimigos já morreram. Já exterminei. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Opa, peraí. Aqui não podemos passar. Você reparou que há alguma diferença? Agora aqui é o seguinte. Agora aqui é a vara de Deus. Não é mais a vara de Moisés. Isso aqui precisa ser observado. Até o versículo 20 é a vara de Moisés. Deus fala: pega a tua vara. Pega a vara que está na sua mão. Mas a partir do momento que Moisés rompe com aquela estrutura familiar, a partir do momento que Moisés rompe com aquela estrutura local, aceitando completamente o chamado, respondendo completamente o chamado, agora a vara passa a ser a vara de Deus. Agora, a vara de Deus está nas suas mãos. Agora a autoridade de Deus é com você. Aleluia, aleluia e aleluia. Pastor, quando isso acontece? É quando você está resignado a cumprir o propósito de Deus. Não importando a opinião, lá do capítulo 4 e versículo 1, daqueles que estão à sua volta, do povo, dos seguidores, da internet. Mas agora, no versículo 18, tem a opinião familiar do seu sogro e dos demais. E agora ele vai enfrentar o local de onde ele saiu, ou seja, o Egito. E aí, quando ele aceita completamente a missão, a vara que era dele passa a ser a vara de Deus. O negócio que era seu passa a ser o negócio de Deus. A empresa que era só sua passa a ser uma empresa agora divina. Os compromissos que eram somente seus
passam a ser agora compromissos divinos. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhes endurecerei o coração, para que não deixe ir o meu povo. Não há surpresas nos propósitos divinos. Ele já falou para Moisés o que ele ia fazer. Já falou desde o princípio que não sairia, preste atenção. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto nas tuas mãos. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Ou seja, eu tenho um propósito nisso. Então, você vai dizer a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Uau, isso aqui é poderoso. Israel é uma nação. Mas a Bíblia diz que Deus está chamando uma nação de filho. Israel é o meu filho, é o meu primogênito. E qual que é a última das pragas que virá sobre o Egito para assolá-lo? Lá em Êxodo capítulo 12, é a praga dos primogênitos. E qual a primeira coisa que Deus fala para Moisés? Mas não é para ele falar para si, porque ele já sabe que é filho. Mas ele vai falar para Faraó. Sabe o que você tem que falar para Faraó, que é o diabo? Eu sou filho. Eu sou filho. Eu não sou qualquer filho. Eu sou o primogênito. Eu sou a primícia. Eu sou filho amado de Deus. Isso você tem que falar para Faraó, que você sabe que na Bíblia simboliza o diabo. O Egito é o símbolo do mundo, e o mundo inteiro jaz no maligno. E Jesus falou: e o príncipe desse mundo não tem nada em mim. Ou seja, Satanás não tem nada em Deus. E o Senhor fala para ele: e você deve falar para Faraó: eu sou o filho amado de Deus. Moisés não tinha enfrentado ainda nenhuma luta. Moisés não tinha enfrentado nenhuma dificuldade. E Deus falou para ele: quando você chegar lá, você vai fazer maravilhas que eu tenho ordenado para você. Mas tem uma coisa: quando você chegar, a primeira coisa que você vai falar para Faraó não é o sangue de Jesus te repreenda. Não, você não vai liberar uma palavra sobre ele. A primeira coisa que você vai falar para Faraó é: eu sou filho de Deus. E eu sou o primogênito do Senhor. Eu sou a primícia de muitos empresários cristãos. Eu sou a primícia de muitos líderes vencedores. Eu sou a primícia de muitos matrimônios restaurados. Eu sou a primícia de muitos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu sou filho amado de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Não importa a opinião do povo. Capítulo 4, versículo 18. Não importa a opinião familiar de Jetro. E capítulo 4, versículo 20. Não importa a opinião do Egito. Eu sou o filho amado de Deus. Deus está planejando uma maneira de me abençoar. Por isso é o terceiro dia. Eu sou um vaso de honra. E a honra libera favor. A honra libera favor. Essa é a nossa meditação de hoje. Eu insisto que você alinhe conosco, participe conosco, venha jejuar conosco. Você vai descobrir coisas maravilhosas que Deus tem a seu respeito. Aleluia. E você vai falar para Faraó. Para Deus, você não precisa falar. Ele já sabe. Mas Faraó tem que saber que você é o filho amado. E eu tenho dito, 23, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Deixa ir o meu filho. Libera o meu filho. Para quê? Para ele ficar enriquecido e não fazer nada. Não, o propósito eterno de Deus sempre tem a ver com a sua obra. O propósito eterno de Deus sempre tem a ver com a edificação do seu reino. Então, Satanás vai liberar aquilo que Deus vai usar para a edificação do seu reino. E você vai dizer para ele: eu sou amado.
Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus falou antes que a praga viesse. Meus queridos irmãos, estamos vivendo uma praga. Estamos vivendo uma pandemia, ou seja, uma epidemia a nível de continentes. Antes que a praga, claro, que o Senhor já falou para o seu povo através das Escrituras. Tudo isso já está sendo preparado para que Maranata venha, Senhor Jesus. Quero convidar você para nessa sexta-feira, sexta-feira da Paixão, participar do Worship Day, um dia de louvor e adoração na sua casa, um dia de louvor e adoração na sua família. Quando Paulo e Silas estavam algemados na cadeia, eles não podiam pregar o evangelho para ninguém, mas eles podiam adorar. A Escritura diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores na prisão. E veio um terremoto, mas não caiu uma pedra sequer. Aquele terremoto abriu as portas da cadeia. É isso que Deus faz quando, no meio de uma grande dificuldade, você começa a louvar e adorar o seu nome. A louvar e adorar o seu nome. Eu queria fazer isso com você hoje, nesse estudo vivo de Êxodo. Eu queria convidar você à semelhança do que fizemos ontem. No final, adoramos o Senhor. No final, indiquei para você um cântico. Mas você pode escolher um que lhe agrada, um que toca o seu espírito, para que você possa adorar o Senhor, mesmo no meio de uma grande dificuldade. Porque isso, cadeias não podem prender. Você pode estar em casa ou mesmo num cárcere. Você pode louvar o Senhor. Eu queria encerrar o nosso estudo vivo aqui hoje, nesse versículo. Porque você é meu filho, o meu primogênito. E o primogênito é aquele que é amado. E você deve dizer, eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus. E vai falando isso, vai enchendo seu coração de fé, e vai falando isso, e vai exaltando o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós tomamos tua palavra por alimento e declaramos, eu sou filho amado de Deus, eu sou o seu primogênito, eu sou o primeiro dentre muitos irmãos, eu fui o primeiro na minha casa, na minha família, e eu tenho certeza que muitos outros serão também os primeiros nas suas casas. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Fale isso para o Senhor e receba da parte de Deus alimento cada vez mais sólido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.